Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui pelo canal da Talentos Produções. Olá Lídia, estamos iniciando mais um Doutor Elise Explica, né? Estamos aqui nessa manhã de quinta-feira, como é nosso costume, às 10 horas da manhã, para a gente falar toda quinta-feira aí de um tema diferente, de um tema polêmico, de um tema bacana aí da vida de todo mundo. Enquanto todo mundo vai se ajeitando aí, né, para a gente iniciar a nossa transmissão, eu queria agradecer a Talentos Produções por essa oportunidade de fazer esse quadro, né, que é o Doutor Elise Explica. A gente tem tido a oportunidade toda quinta-feira de falar sobre temas muito interessantes, né, temas que engrandecem, que de alguma maneira fazem a gente despertar para algumas questões que às vezes a gente não tinha tido oportunidade de pensar anteriormente. E a ideia é essa mesmo, é ir atualizando vocês com informações relevantes, né, com questões que agregam, que tem a ver com a vida de todo mundo, né? Então esse quadro, Doutor Elise Explica, é o momento da gente abordar temas que são temas de momento, tá? Temas que possam se relacionar tanto às questões culturais, né, e jurídicas, tá? Questões que têm a ver com o nosso dia a dia, que têm a ver com o fazer da cultura, dos artistas, dos empreendedores culturais, dos empresários, né, dos produtores, tá? E hoje nós vamos trazer um tema que é super interessante, né? Vocês devem ter visto lá na chamada, que é o blockchain, né? Um termo em inglês para falar de uma nova forma que existe aí. O blockchain é uma nova forma de registro, tá, de dados de uma maneira geral, e nós vamos falar de como é que isso aí se aplica à questão do direito autoral. Então, já temos mais gente aqui na sala, oficialmente. Muito bom dia, pessoal. Nós estamos começando o Doutor Elise Explica dessa quinta-feira e vamos falar um pouquinho hoje sobre registro de obras autorais e blockchain, tá? E aí vamos, para a gente chegar lá no blockchain, que é uma tecnologia nova, recente aí no registro de obras autorais, primeiro a gente precisa entender um pouquinho de como é essa questão do registro autoral, tá? Então vamos começar explicando o que é a obra autoral. Como a gente já sabe, a gente já vem tratando aqui, a obra autoral é aquela obra de arte, de cultura, como a música, o teatro, a dança, o cinema, a pintura, a escultura, a literatura, tudo aquilo que a gente produz com a nossa inteligência e que com a nossa inteligência a gente transforma numa obra, né? A gente chama de obra autoral. A obra autoral, que é essa obra cultural, a obra artística, ela é protegida por uma lei própria e ela é considerada uma propriedade do seu criador, né, do autor. Então, o autor é aquele que produz a obra autoral. Então, nós vínhamos dizendo que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o registro dessas obras autorais. Então, arte e cultura, tá? E aí é o seguinte, como que o autor faz para ele ter direitos sobre essa obra autoral? Na verdade, a lei que regula os direitos autorais, né, a chamada lei autoral, ou a LDA, Lei de Direito Autoral, ela diz que o autor é autor desde o momento em que ele cria. Ele não precisa, tá? Ele não precisa de um registro oficial, nem existe, na verdade, um registro oficial para que ele possa ter direito sobre a sua obra. Desde o momento em que ele se anuncia como autor, ele tem os direitos de autor sobre aquilo que ele produz. Isso é super importante, isso é super relevante, tá? Pelo seguinte, vocês vão dizer assim, tá, mas como é que as pessoas vão respeitar a autoria dele? O direito de autor, gente, como ele é um direito sobre obra artística, nem teria como haver um registro oficial, algum órgão do governo que pudesse dizer assim, isso é artístico, isso não é, isso é autoral, isso não é, isso é novo, isso não é novo, né? Não tem como determinar isso. Na verdade, o próprio autor, ele precisa produzir provas de que foi ele que criou. Ele precisa se resguardar, né, de que a obra dele é original dele, apenas para se defender de usos feitos por outras pessoas. Mas ele não precisa de um registro oficial para dizer que a obra é dele. No momento em que ele cria e externaliza essa obra, coloca essa obra ali no mundo, né? Essa obra já existe e já tem a proteção.
Mas para evitar que outras pessoas se apropriem desta obra, é importante que esse autor, que já é autor, né, a lei já dá essa autoria a ele, mas é importante que ele faça provas com data desta autoria. Então essa questão da data é super importante. Direito autoral se prova por anterioridade. Aquele que há mais tempo tem uma obra como sua, provavelmente é aquele que criou. Certo? Se eu criei uma obra, vamos ver a lógica desse pensamento. Se eu criei uma obra, tá? Criei essa obra hoje, ok? E aí eu digo para vocês assim, olha pessoal, que legal o poema que eu criei. Vou recitar esse poema. Aí eu recito para vocês. Então a partir de hoje, tá? Essa obra é minha, eu estou dizendo que é minha, eu não preciso registrar para que ela seja minha, e todo uso a partir da data de hoje vai ser considerado cópia da minha obra, certo? Bom, então eu tenho ali uma prova, nesse caso a prova da testemunha, né? Eu tenho várias testemunhas dizendo que eu criei essa obra hoje. Se eu estiver mentindo, se essa obra for de outra pessoa, vai precisar aparecer alguém antes da data de hoje, tá? Antes da data de hoje com esta prova de autoria, tá? Então vai precisar aparecer alguém antes da data de hoje com essa prova de autoria. Alguém que diga assim, você está dizendo que criou, mas antes da data de hoje eu já tinha autoria sobre esta obra. Eu já tenho aqui, por exemplo, uma publicação dessa obra, eu tenho aqui uma testemunha que já me viu utilizar essa obra antes da data de hoje. Então, gente, significa dizer que direito autoral se prova por anterioridade. Aquele que primeiro se manifesta como autor e tem uma prova com data, vai ser considerado autor. E aí a gente entra numa questão importante para a gente adentrar lá a questão do blockchain, que é o seguinte. Tá, então eu preciso de uma prova com data. Será que vale qualquer prova com data? Se for uma prova frágil, do tipo um e-mail, né? Ou aquela data que aparece lá no arquivo do computador, né? Quando eu crio um arquivo. Aquilo lá é prova, mas é prova muito fraca. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa pode falsificar, né? Eu posso mandar um e-mail para alguém e alterar a data, e aí não vou ter certeza que a minha obra foi produzida naquela data. Ou eu posso alterar uma data no arquivo da própria obra. Então, pessoal, quanto mais essa data for difícil de falsificar, quanto mais ela tiver legitimidade, quanto mais ela tiver sido atribuída por um órgão público e não por nós mesmos, mais validade e segurança essa data vai me passar no registro da minha obra autoral, tá? Então, por exemplo, um registro na Biblioteca Nacional, que é uma fundação que fica lá no Rio de Janeiro, faz o registro de obras literárias, tá? Ela emite inclusive o ISBN, que é aquele númerozinho de série lá dos livros, tá? Então, quando eu mando o meu texto para lá, seja um texto literário, ou até mesmo um texto musical, hoje a Biblioteca Nacional tem recebido até imagens. Quando eu faço isso, tá? Eu estou produzindo uma obra com uma prova com data, e uma data que não fui eu que atribuí, foi a Biblioteca Nacional, né? O que ela faz é simplesmente catalogar, ela deixa a minha obra lá, me atribui aquele protocolo ali dizendo assim, você registrou este documento com esse título na data tal, me dá o protocolo, ok, eu vou guardar aquele protocolo como uma prova de que desde aquela data eu me anuncio como autor daquela obra. Ok? Então, enfim, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que se tem é o registro via cartório. Eu pego essa obra, coloco num papel, se ela é possível de colocar, se é uma letra de música, se é um texto, se é uma imagem, né? Se é um projeto, se é, enfim, uma cifra. Eu coloco aquilo no papel, levo no cartório, esses cartórios comuns de registro de documentos, e o cartório bate um carimbo com uma data. Uma data que é de difícil falsificação, porque tem um selo do cartório, tá? Então, essas são formas de produzir uma prova de autoria com data. É isso que importa para nós, produzir prova de autoria com data, ok? E aí, essa prova de autoria com data vai me garantir, então, os direitos autorais, né, sobre aquilo que eu estou produzindo, tá? Bom, o que acontece? Pessoal, vocês estão acompanhando direitinho o que eu estou dizendo? Tá todo mundo hoje meio caladinho? Tá tudo certo aí com a transmissão? Podemos prosseguir? Me contem aí como é que tá.
Bom, vamos continuar aqui então, tá? Se tiver alguma coisa errada, por favor, me avisem aí, né? Se não estiver chegando por algum motivo, tá? O que eu tô dizendo. E a gente repete, tá bom? Humberto, eu peço que você me dê esse retorno aí também, tá? Para eu saber se tá tudo certinho. Pode ser por aqui ou pode até me mandar lá pelo WhatsApp que a gente vai conversando para ver se tá ok a transmissão aí, tá? Bom, então, pessoal, o que nós estamos dizendo? Que eu preciso produzir uma prova, né, da minha autoria, apesar de não ser essa prova que me torna autor, eu já sou autor desde o momento em que eu crio a obra, mas que eu preciso produzir uma prova com data, certo? E que quanto mais essa prova for feita por um órgão público, né, de uma forma em que é difícil falsificar, mais seguro para mim, tá? É aí, nesse momento, que entra o chamado blockchain, tá? Ou a chamada blockchain, que é uma tecnologia nova, tá? Que surgiu aí. Na verdade, ela surgiu em outro cenário, mas que é aplicável às obras autorais e é aí que está a nossa pegada aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho da blockchain. A blockchain, gente, é uma tecnologia de registro de dados, ok? Ela, na verdade, a tradução da sigla, né, em inglês, a tradução literal, é cadeia de blocos, né? Ela é um grande banco de dados em que é possível registrar dados de diversas naturezas de modo absolutamente digital e sem ter nenhum tipo de contato com o conteúdo desse dado, de maneira criptografada, ou seja, protegida por um sistema de segurança da informação que é muito utilizado atualmente para a proteção de dados, né? A criptografia de mensagens, de conteúdos é hoje uma maneira de você garantir uma segurança de conteúdo de dados, né? Até o WhatsApp recentemente, né, passou a utilizar a criptografia depois de muitos vazamentos, né, que aconteceram de dados ou de informações que circulam na rede e que estavam ofendendo pessoas e que o WhatsApp mesmo estava sendo responsabilizado por elas sem ter como, né, responder por isso. Então ele passou a criptografar os dados. Então a blockchain, tá, é uma tecnologia que foi inventada originalmente para a circulação de um novo tipo de moeda digital que surgiu, né, que são as chamadas moedas digitais, dentre as quais se destaca uma muito importante, mas já tem outras, que é a Bitcoin, tá? Então, de uns anos para cá, surgiu essa estratégia de se utilizar moedas digitais para pagamento de operações financeiras, né? Isso surgiu como uma evolução mesmo do sistema financeiro, como uma possibilidade de haver um mercado mundial digital, né, que não precisasse passar pela emissão de moeda física. É uma espécie de moeda paralela, né? A chamada Bitcoin, ok? Então hoje existe um mercado de compra e venda de Bitcoins, né? De utilização de Bitcoins para transações financeiras, que são essas moedas digitais. Elas existem em carteiras de Bitcoins, ou seja, uma espécie de conta, né, digital em que a pessoa tem as suas Bitcoins. E aí a blockchain, né, essa tecnologia de circulação de dados digitais, ela surgiu para abrigar as Bitcoins, para permitir que essa moeda digital pudesse circular, né? A chamada Bitcoin, que ela pudesse circular aí no meio digital sem trazer nenhum tipo de perigo, né, em matéria de segurança de dados, tá? Então, ela é uma rede segura de circulação de dados que, inclusive, pode circular moedas digitais de maneira segura, sem que haja nenhum tipo de roubo, né, furto dessas moedas por parte dos hackers, tá? Como que esse sistema funciona, né, então, da blockchain, e como é que ele poderia ser utilizado para direito autoral? Então nós vamos entender como ele funciona, porque isso faz com que rapidamente a gente possa fazer essa associação. E essa cadeia de blocos que compõe a blockchain, nós vamos imaginar que é como se fosse uma corrente, tá? Então eu tenho os blocos, que são ali cada um das argolas dessa corrente, tá? E eu tenho pontos de união entre esses blocos, tá? Esses blocos, eles são linkados um no outro, por isso que é chamado de cadeia de blocos. Nós poderíamos pensar também, por exemplo, como os vagões de um trem, né? Então a gente tem um trem
ele tem vagões, os blocos, que são as caixas que contêm as informações, e essas caixas são unidas umas às outras por algum elo, tá? A cada um desses blocos, ele fica aberto para receber informações que podem ser lançadas por qualquer pessoa em qualquer computador, tá? Então é um bloco de informações em rede. Esse é um grande diferencial da blockchain. Não há um servidor principal, um computador, né, que contenha essas informações, né? Ou seja, a gente está trabalhando aqui com uma ideia de uma rede descentralizada de dados. Esses blocos, essa cadeia, fica circulando entre os computadores envolvidos, todos aqueles computadores que acessam a blockchain, né? Esses dados ficam ali circulando entre elas, tá? Esses dados não ficam armazenados em nenhum lugar, eles ficam em constante circulação pela cadeia que se estabeleceu de computadores descentralizada, né? Em que vão circular esses dados, essa cadeia, esse elo de informações que é a blockchain. Então, cada um desses blocos que vai armazenar informações fica aberto durante um prazo de 10 minutos e qualquer pessoa pode entrar lá no blockchain.com, né, se cadastrar no sistema do blockchain e colocar dados, tá, nesse bloco que está aberto, mundialmente aberto naqueles 10 minutos. Aí o bloco vai recebendo qualquer tipo de dado, qualquer tipo de documento, gente. A blockchain aceita documentos em quaisquer formatos que vocês pensarem. Então, PDF, formatos de vídeo, formatos de áudio, formatos de texto, ok? De imagem, JPG, JPEG, PNG, né? Então eu consigo depositar dentro desse bloco, né? Aquele bloco que está em aberto, qualquer formato de arquivo que eu quiser. Opa, então eu posso depositar ali o arquivo autoral, certo? Eu posso depositar meu vídeo, meu audiovisual, eu posso depositar ali ao meu texto, que vai ser um ponto doc, um PDF, eu posso depositar ali uma imagem, que é um desenho, uma ilustração, um JPG que eu criei, eu posso depositar uma música, um single, uma composição, né, uma gravação, um fonograma, qualquer dessas coisas vai poder ser depositado naquele bloco que está aberto. E aí, esse bloco, uma vez que encerra os 10 minutos, esse bloco vai ser fechado e criptografado por uma equipe de pessoas que recebem dinheiro virtual, bitcoins, para fazer isso. Essas pessoas se chamam mineradores. Eles fecham os blocos, criptografam os blocos e geram um código para esse bloco que se chama hash, tá? Hash como do hashtag, H-A-S-H, hash. Então o hash é o código, né, de identificação daquele bloco. Então eu sei que aquele bloco está cheio de documentos, mas não tenho acesso ao teor dos documentos, mas sei que o meu documento está ali registrado para sempre naquela cadeia de dados com aquela hash, ou seja, com aquele código daquele bloco, tá? Então, para sempre eu vou ter um registro, eu sei que o meu registro está lá, porque a hash me informa exatamente a data, o momento que foi feito esse registro e em qual bloco está o meu documento. Mas ninguém, nem eu e nem mesmo os mineradores, conseguem ter acesso ao teor desse bloco, porque as informações foram criptografadas, né? Para fazer essa criptografia, o processo é todo através de algoritmos. Então, os próprios mineradores, nem eles, que são essas pessoas que trabalham na blockchain, são remuneradas para isso, nem eles têm acesso ao conteúdo dos dados. Então, os dados ficam lá, ó, criptografados, tá? E aí, para evitar a invasão de hackers que pudessem, talvez, decifrar essa criptografia, né? E abrir esses blocos, foi criado também na blockchain um sistema em que aquele bloco, tá, ele carrega a sua hash e ele também carrega a hash, ou seja, o código do bloco anterior. Então é uma espécie de cadeia, né? Imaginem lá uma corrente, tem vários blocos, né, linkados entre si, e o link desses blocos é o hash do bloco anterior. Então o bloco tem o código dele e carrega o código do bloco anterior, que por sua vez carrega o código do bloco anterior e assim por diante. Isso praticamente inviabiliza, impede que um hacker consiga decifrar, descriptografar esses dados, né? Então é um registro
extremamente seguro. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, porque é bem complexa, né, essa construção, essa engenharia, né, da tecnologia de dados da blockchain, mas isso é para dizer para vocês que é uma maneira segura de registrar a minha obra autoral, porque se eu coloco lá no bloco, né, se eu registro via blockchain, e hoje a gente tem empresas que fazem isso, eu vou chegar nisso agora em um minuto, né? Então, se eu registro lá na minha blockchain, eu tenho uma hash, que é um código, para saber em qual bloco que está a minha informação e quando que ela foi registrada, qual que foi a data, que é o que eu preciso. Lembra que eu preciso de uma data, né? É o que vai me garantir. E aí eu tenho a certeza de que ninguém vai ter acesso a esse conteúdo, porque o conteúdo está lá criptografado. Ok? É fácil operar a blockchain sozinho? Não, não é fácil. Ainda é uma tecnologia pouco disseminada, muito nova, né? Não é popular ainda. Então, a melhor forma de registrar via blockchain ainda é, por enquanto, pelo menos, contratar uma empresa que já tenha acesso à blockchain, que tenha esse sistema e que possa fazer isso por nós, tá? Existem no Brasil hoje várias startups que fazem isso. Se vocês jogarem lá assim no Google, registro autoral por blockchain, vai aparecer para vocês várias empresas, né? Empresas de tecnologia, por isso que a gente chama de startups, são empresas também no mercado voltadas para essa questão tecnológica e que fazem esse registro. Tem uma delas que eu vou destacar aqui, não é para fazer propaganda, eu não recebo nada deles por isso, mas é porque é uma empresa que eu já utilizei o serviço, que se chama Auctores, tá? Se escreve Avictores, A-V-C-Tores, né? Avictores, tá? V mudo, Avictores. E essa Auctores, a gente fala Auctores, tá? Ela faz esse registro e com muita competência e o valor é muito barato. Você paga ali R$25, alguma coisa como isso, e registra sua obra. Ponto. Via blockchain, tá? Eles pegam a sua obra, eles não vão ter acesso ao teor da sua obra, porque você não precisa fazer o upload da obra no site deles. Você entra no site deles, você não é necessário que haja upload por parte deles, tá? Você indica qual é o arquivo e o arquivo já vai cair diretamente na blockchain, na rede, tá? E eles vão te cobrar por essa inserção, esse valor dos 25, salvo engano é isso, 24, 25 reais, e vão te entregar a sua hash, o seu certificado de registro. Eles criaram um modelinho de um certificado de registro que contém a hash do registro na blockchain, tá? Então você vai ter a data, você vai ter quem foi a empresa que registrou e você vai ter a hash do blockchain, onde vai estar registrada a sua obra. Olha que coisa legal, tá? Que coisa barata, que coisa simples, que você faz sem sair de casa. Você não precisa mais ir ao cartório registrar. Você registra via essas startups. Muito recentemente, a Câmara Brasileira do Livro, vocês podem procurar isso também na internet, ela também começou a fazer esse registro, tá? Então isso tem coisa assim de um mês, né? Talvez um pouco mais, que a Câmara Brasileira do Livro, pode jogar lá no Google que vocês vão encontrar as informações, a chamada CBL, passou a fazer registro de textos, né, via blockchain também. Então é uma tecnologia que tende a se expandir, porque ela é extremamente segura, é de fácil acesso, é barata e é bastante inovadora, tá? E aí é legal que a gente esteja atento a isso, principalmente os autores, os compositores musicais, os autores, né, de textos, de imagem, de vídeo, enfim, de todas as obras autorais, tá? De coreografias, de músicas, todos os autores podem utilizar esse sistema de blockchain para registro de obras autorais. E podem utilizar para registro de qualquer documento, gente, qualquer um. Um contrato pode ser registrado via blockchain, um documento que vocês queiram, por exemplo, um contrato de compra e venda de um veículo, uma carteira de identidade, uma carteira de motorista, né, um documento pessoal, tudo isso pode ser registrado via blockchain, né? E inclusive as obras autorais também podem ser registradas a esse título. Então vejam que interessante, tá? Tem algum ponto negativo, né? Tem alguma fragilidade nesse sistema? Por que ele não se popularizou ainda rapidamente, né? Primeiro porque ele é muito novo e essas coisas tecnológicas elas demoram um tempo para ganhar a confiança das pessoas, né?
E até para as pessoas saberem que existe e também para ganharem essa confiança. Segundo, que a única fragilidade que eu vejo é que esse sistema ainda não foi submetido a nenhuma ação judicial. Ainda não teve um processo judicial em que uma pessoa reclamou direito autoral para outra pessoa e que utilizou o sistema do blockchain como registro, como prova de registro da autoria, né? Ou seja, ainda não houve a utilização do blockchain como uma maneira de produzir prova na justiça. Como os juízes provavelmente ainda não conhecem esse sistema, nós não sabemos como eles vão reagir para aceitar ou não aquilo como uma prova válida. Ok? Mas eu tenho a dizer para vocês que a tendência é que eles aceitem bem, que seja tranquilo. Por quê? Porque na verdade, o direito autoral não exige um determinado tipo de registro específico, né? O direito autoral não exige que eu produza aquela prova específica. Então, se ele não exige, eu posso produzir qualquer tipo de prova por qualquer meio possível, tá? Então, a tendência é que o judiciário aceite, sim, o registro de blockchain como uma possibilidade de produção de prova, né, de provar a autoria, tá? Mas como é muito novo, a gente ainda não testou, né? Não, ou pelo menos não que eu saiba, ainda não houve um processo judicial baseado, amparado nessa tecnologia com uma solução definitiva aí pelo judiciário, né? Mas isso são pontos ainda que vão ser desenvolvidos na medida em que a tecnologia se popularizar, tá, pessoal? Então, na medida em que se popularizar. Mas é uma tendência. A tendência é que cada vez mais as pessoas em geral utilizem esse sistema da blockchain, tecnologia de registro em rede, descentralizado, né, por meio de empresas que já prestam esse serviço, que conhecem essa tecnologia e que operam com essa tecnologia, tá? E até porque é uma tecnologia mundial, isso não foi criação brasileira, né? Essa rede é uma rede mundial, tá? De computadores. Então a tendência é que a gente cada vez mais passe a utilizar essa tecnologia para registrar documentos de diversas naturezas, né? Também que a gente passe a utilizar a moeda digital, a chamada Bitcoin e outras moedas que já existem, que cada vez mais a gente utilize essas moedas, né, nas nossas transações, porque são moedas seguras, moedas que não dependem da emissão de papel moeda e elas representam uma nova forma de fazer investimentos financeiros, comércio, transações, né, transações financeiras. E com isso tudo, desenvolvendo esse mercado, a tendência é que a gente comece a utilizar cada vez mais também a blockchain no registro de obras autorais, obras artísticas, né, obras culturais de todas as naturezas, porque é simples, é barato, é acessível, né? A gente faz pela internet, sem sair de casa, sem ter deslocamento, sem ter custos elevados, né? Tem um valor por registro de cada obra que é bastante razoável e a gente pode registrar o arquivo digital dessa nossa obra e esse registro vai ser para sempre, né? Então, pessoal, é isso, né? Temos um novo horizonte se descortinando para nós aí no que se refere novamente à tecnologia para nos ajudar no nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida, para nos inserir aí nesse grande universo das tecnologias da informação em nível mundial, né? Então não estamos falando de questões brasileiras, estamos falando de questões nível mundo, né? E é isso, assim, temos que estar antenados e acompanhar. Esse assunto da blockchain, ele ainda nos rende muito pano para manga. Quem quiser falar mais sobre isso, quiser saber mais sobre isso, pode acompanhar, né? Pode assistir essa live de novo, vai ficar disponível aqui no canal da Talentos Produções e também no meu próprio perfil, tá? O @elis.adv.br. Vocês podem me seguir lá também, tá? Que lá eu tô sempre divulgando coisas novas, também no YouTube, tá? Então youtube.com/elisadv, tudo junto, e a gente vai trocando essa figurinha aí, vai trazendo para vocês tudo que é novidade desse meio aí, cultural, artístico, autoral, de propriedade industrial, de marcas, patentes, tecnologia, tudo junto e misturado, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos conversando lá nos comentários, né? Vamos interagindo e na semana que vem a gente tem mais um Doutora Elisa Explica aí na quinta-feira com novidades para vocês, com outro tema aí de interesse geral. Tá bom, pessoal? No mais, uma ótima quinta-feira para vocês, um grande abraço, um bom final de semana e, precisando, contem comigo lá no direct, me manda mensagem, a gente vai trocando figurinhas, tá bom?
Tchau, tchau, pessoal. Ótimo dia. Grande abraço para todo mundo, viu? Obrigada aí pela presença, por estarem comigo, pelo prestígio e até semana que vem. Tchau, tchau.